Fala, manos e manas, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Diversificando Investimentos, a nossa aula 1. Eu fui encarregado de ser o seu professor, de trazer muito conhecimento de qualidade para vocês. Então, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença, com certeza vamos aprender muita coisa hoje juntos. Então, me apresentando, sou o João Bertelli, sou administrador de empresas, diretor de operações da Capitaliza Investimentos, uma das maiores empresas de consórcio do país. Tenho mais de 5 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando com estratégias de investimento através do consórcio imobiliário. O meu sócio é o Kiron Prates, especialista em investimentos, é o CEO da Capitaliza Investimentos, tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e também foi responsável pela expansão da HS Consórcios no estado de São Paulo. É o meu sócio, meu irmão, Mano 1, e juntos seremos os responsáveis por trazer o conteúdo do nosso evento Diversificando Investimentos. Começando pelo objetivo do nosso curso. Então, sendo bem prático, o objetivo é te ensinar sobre o mercado de investimentos e te capacitar para o dia a dia, para tu poder tomar as melhores decisões quando o assunto é investimento. Além disso, o que vamos aprender nessa aula de hoje? Qual que vai ser o conteúdo prático? Num primeiro momento, vamos aprender como organizar o teu orçamento e começar a investir. Afinal, é o ponto inicial. Então, vamos ensinar para os nossos alunos hoje, tanto para quem quer iniciar os seus investimentos, quanto quem já tem um certo conhecimento e já investe e quer diversificar os seus investimentos. Mas o primeiro passo é a gente planejar e organizar um orçamento da forma correta. Depois, iremos aprender como estruturar uma reserva de emergência e logo após vamos conhecer os fundamentos do mercado financeiro, mercado de investimentos, como funciona uma aplicação bancária, uma renda variável, uma criptomoeda, tá? Então, começando a falar de orçamento, gente, o quão é importante a gente ter um orçamento bem definido. Tenho muitos clientes que ganham muito dinheiro, mas não conseguem conservar capital. Existem hoje enfermeiros que acabam investindo mais do que médicos, por falta da inteligência financeira e também por não conseguir organizar um orçamento da melhor forma. Não sei se tu já se sentiu dessa forma. Vocês ganham bem, acabam tendo rendimentos muito interessantes, mas é muito difícil sobrar um valor todo mês para começar a investir. E através dessa metodologia você vai conseguir resolver esse problema. Basicamente, a nossa metodologia de divisão do orçamento mensal é a 50-30-20. Ela consiste em você direcionar 50% do teu orçamento para necessidades. O que são necessidades, gente? Moradia, aluguel, luz, transporte, alimentação, saúde, todos os gastos que você vai ter para sobreviver, tá? Os outros 30% da tua renda, tu tem que direcionar a desejos. Afinal, se a gente não aproveita a vida, a gente não tem motivação para continuar trabalhando, né? Não vou ser que nem aqueles coaches de investimento que vai falar para ti, para de sair, para de aproveitar a vida, corta o cafezinho que tu vai ficar milionário. Não, dá para fazer tudo isso da forma correta, separando orçamento para cada coisa, certo? Então, 30% da tua renda mensal tu vai direcionar para desejos. Então, para ir em restaurantes, para viajar, assinaturas, né? Netflix, Spotify, também comprar roupas, aparência é muito importante. E os outros 20% são direcionados para investimento, pensando a longo prazo, para tu ter um futuro mais tranquilo. E por que é importante investir? Gente, ninguém merece depender do INSS. Imagina tu trabalhar uma vida inteira, se aposentar lá com 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, com um salário mínimo.
Realmente eu te pergunto, dá para fazer alguma coisa com salário mínimo? Não dá, né? Então os benefícios estão cada vez menores e mais difíceis de conseguir. Então não podemos depender do governo. A gente tem que se preocupar sim em formar patrimônio para longo prazo ter uma vida mais tranquila. E nos investimentos, a gente vai falar um pouco depois, mas acabam se encaixando consórcio, aplicações bancárias, ações, né, no geral. Por que é muito importante esse tópico, gente? Se hoje a tua realidade é não sobra capital para investir, você tem que fazer esse raio-x da tua renda e entender aonde está indo a maior parte do teu orçamento. Pode ser que você está gastando muito com as tuas necessidades, então tu já sabe aonde cortar. Né? Então, buscar diminuir o valor do aluguel ou a parcela do imóvel, né? Ou buscar ser mais econômico nos transportes, por exemplo. Ou pode ser que você esteja gastando muito com os teus desejos. Né? Então, o que você tem que fazer? Deixar de ir no restaurante, cortar aquela assinatura que você não está utilizando. Né? Então, é muito importante vocês, se não sobra esse capital para investir, fazerem esse raio-x para realmente saber o que cortar para sobrar dinheiro para investir no futuro de vocês, tá? Partindo para um exemplo prático, gente. Um cliente que tem uma renda mensal de 10 mil reais. De que forma eu direcionaria o orçamento dele? Desses 10 mil, 50%, ou seja, 5 mil reais, a gente direciona para necessidades. 30%, que seria 3 mil reais, a gente direciona para desejos. E os outros 20%, que seriam 2 mil reais, a gente direciona para investimentos. João, e se minha renda for 5 mil reais? Tu aplica os mesmos percentuais. Se a tua renda for 5 mil, 2.500 tu direciona para necessidades, 1.500 tu vai direcionar para desejos e os outros R$ 1.000 para investimentos de longo prazo, certo? Então, iniciamos descobrindo e aprendendo como formar um orçamento efetivo. O segundo passo, depois de você montar esse orçamento e passar a sobrar dinheiro para você investir, é formar uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um fundo que você tem disponível para você recorrer em caso de acontecer alguma coisa, uma doença, bater o carro. Você não precisa fazer loucura, pegar empréstimos para conseguir dar conta dessas contas inesperadas. Você já tem um percentual que você separa justamente para suprir essas necessidades. Costumo dizer que não é quando o problema vai acontecer, quando essas contas inesperadas vão aparecer, né? Na verdade, trouxe a analogia errada. Não é e se essas contas vão acontecer, mas sim quando elas vão acontecer. Né? Então, muitas pessoas são muito otimistas. Elas acham que nunca vai acontecer, mas sempre acontece alguma coisa que tira a gente do nosso planejamento. Tá bom, gente? Então, é muito importante esse tópico, a reserva de emergência. Se você for CLT, ou seja, se você tem carteira de trabalho assinada, o que eu recomendo? O que os manos investem recomendam para você? Você ter pelo menos 3 vezes as tuas necessidades. Então, se tu ganha 10 mil reais, as tuas necessidades seriam 50% do teu orçamento, ou seja, 5 mil reais. Se você for CLT, você tem que ter pelo menos 3 vezes esse valor, ou seja, 15 mil reais guardados em liquidez. O que é a liquidez? Você pode ter acesso a esse capital quando você quiser, justamente para suprir esses eventuais problemas que vão acontecendo, esses eventuais gastos inesperados. E empresários? Se você não for CLT, se você for um empresário ou um autônomo, você precisa ter pelo menos 6 vezes as tuas necessidades guardadas. Então, também as tuas necessidades seriam 50% do teu orçamento,
numa renda de 10 mil reais, ou seja, 5 mil reais por mês, vezes 6, você precisa ter pelo menos 30 mil reais guardados. Mas, João, por que o valor de reserva de emergência do empresário acaba sendo maior do que o valor de reserva de emergência do CLT? Porque CLT acaba tendo benefícios que os empresários não têm. Então, como CLT, você vai ter o FGTS para sacar, você vai ter o seguro-desemprego. O empresário não. Se acontece qualquer problema, é ele por ele. O autônomo, da mesma forma. Então, você tem que ter um valor maior guardado em caso de emergência. Então, agora vamos para a parte prática. Já falamos de orçamento, já falamos de reserva de emergência e agora vamos entender efetivamente como funciona o mercado financeiro. Muitas pessoas não entendem a importância do mercado financeiro na nossa vida, mas é através dele que a gente consegue adquirir bens, ter qualidade de vida, ter estabilidade financeira no nosso país. O dinheiro é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Pena que geralmente não é tratado da forma correta. Hoje na nossa sociedade o dinheiro ele é visto como um tabu. A gente não conversa sobre dinheiro na nossa casa, a gente também não fala sobre dinheiro nas escolas, a gente não tem educação financeira para tomar as melhores decisões. E a gente vai para a vida real, para o campo de batalha, e desculpa a palavra, a gente acaba muitas vezes fazendo cagada. Então é muito importante tu entender como funciona o mercado financeiro, também a importância do dinheiro para a nossa vida e também como vão acontecendo essas dinâmicas de mercado. Por exemplo, o que é inflação? A gente costuma ver no jornal muitas vezes, a inflação está alta, a inflação está baixa. A maioria das pessoas com que eu converso, elas não conseguem ter o entendimento do que é realmente a inflação. Traduzindo para vocês de uma forma prática, inflação é a perda do seu poder de compra. Costumo usar um exemplo muito prático para ilustrar o que é inflação para vocês. Em 2010, com 2,50, tu comprava uma Coca 2 litros. Em 2015, com 2,50, você comprava uma 600. Hoje, com 2,50, tu não compra nenhuma caçulinha. Então, o preço dos produtos vai aumentando e o teu dinheiro ele vai se desvalorizando com o passar do tempo. Esse é o conceito de inflação. Quando a gente fala de hiperinflação, inflação altíssima, a gente consegue ver um exemplo nos nossos irmãos, os nossos colegas argentinos aqui do lado, ou até na Venezuela. Então a gente viu na Argentina pessoas indo no mercado com malotes, com bolsas cheias de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro vale muito pouco e o preço dos bens de consumo está muito alto. Então você tem uma inflação também muito alta. Mas, e João, como é que eu sei quando a inflação está alta e quando a inflação está baixa? Para isso a gente tem os índices econômicos que são utilizados para medir a inflação no país. O mais famoso é o IPCA. O IPCA ele é utilizado para medir a inflação do ponto de vista do consumidor. Então, tecnicamente, é para refletir o aumento dos preços na gôndola do supermercado. Tá? O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Esse índice ele é bem parecido com o IPCA, mas ele é utilizado para medir a inflação nas famílias de até 5 salários mínimos, com renda de até 5 salários mínimos. Então, também é um indicador de inflação do ponto de vista do consumidor, só que das famílias de baixa renda. Além disso, outro índice que a gente utiliza é o INCC. O que é o INCC? Índice Nacional da Construção Civil.
O INCC é utilizado para medir a inflação no segmento da construção. Então, leva em conta os principais materiais utilizados para fazer uma obra e é medido esse índice com base nisso. O IGPM já ele é um índice que mede a inflação não do ponto de vista do consumidor, quem está comprando na gôndola do supermercado, mas sim do varejista, quem está comprando esses bens para revender. Então ele mede o aumento dos preços do ponto de vista do mercado, por exemplo, que compra de um fornecedor e revende depois. Geralmente ele não passa todo o aumento do preço para o consumidor final. Então o IGPM tende a ser maior do que o IPCA. E como impacta na nossa vida a inflação? Já citei alguns exemplos, mas um exemplo que aconteceu há pouco tempo e que é bem palpável foi na pandemia. Eu nunca me esqueço, eu entrei no mercado depois de alguns meses, depois do lockdown, e uma lata de azeite, 1 litro de azeite que antes estava R$3, estava sendo vendido por 10. O arroz que estava R$10 o saco foi vendido a 20, entende? Então a gente vê o impacto diretamente na nossa vida, no nosso bolso, quando a gente olha as coisas estão ficando mais caras. Eu não sei se vocês lembram, mas antes da pandemia, vocês conseguiam comprar um apartamento por 130 mil. Hoje, dificilmente, 4, 5 anos depois, dificilmente tu consegue comprar um com 300. Então, olha essa diferença, gente. A perda do nosso poder de compra com o passar do tempo. O quanto isso é grave. Outro conceito muito importante é a taxa Selic. É a taxa de juros, mais popularmente falando. E o que é a taxa Selic? É a taxa básica da economia. O juro serve justamente para controlar a inflação. Então, quanto maior o juro, menos vai ser o consumo e também menor vai ser os preços. Então, o juro ele é utilizado como uma forma de reter o aumento da inflação. Quanto maior o juro, menor o consumo, diminui esses índices da inflação, diminui os preços. Quanto menor o juro, maior o consumo. E como é que a taxa Selic é definida? Ela é definida na reunião do Copom, pelo Banco Central. E basicamente, quando a taxa de juro é alta, a gente tem créditos mais caros. Então, o financiamento, o empréstimo bancário vai ficar mais alto para a gente pegar crédito para investir, para comprar algum bem. E também o rendimento das aplicações acaba sendo maior. Então, para quem tem dinheiro guardado, dinheiro aplicado, a alta na taxa de juro acaba sendo bom, tu ganha mais rendimento do ponto de vista de investimento, mas em compensação, para quem quer investir, para quem depende disso, empresários, altas taxas de juro acabam sendo um ponto muito negativo. E a gente tem hoje uma dinâmica interativa da taxa Selic com a inflação, como eu mostrei para vocês, como eu citei para vocês anteriormente. Quando a taxa Selic sobe, a inflação tende a diminuir. Quando a taxa Selic desce, a inflação tende a aumentar. E eu trouxe para vocês um exemplo prático mostrando um gráfico bem interessante nesse sentido. Então, gente, quando a gente pensa, por exemplo, lá no ano de 2009, a gente tinha uma taxa Selic bem alta e a inflação também, vocês veem que regrediu. Agora, a gente tem, por exemplo, uma queda na taxa Selic em 2010 e vocês veem que a inflação aumentou. Esse é um histórico dos últimos 15 anos, tanto da evolução da inflação quanto da evolução da taxa Selic. Agora, repara, gente, que a taxa de juro, a taxa Selic, no caso 2011, a inflação aumentou. Então, a taxa Selic também teve que aumentar para conter esse aumento da inflação. Então, é uma dinâmica muito interativa. Em 2015, no ano de crise do governo PT,
a inflação aumentou muito e também a taxa de juro também teve que aumentar para conter esses índices de inflação. Mas com o tempo, né, com a taxa de juro, a taxa Selic alta, a inflação ela vai regredindo. Um ponto bem interessante que a gente tem que mostrar, gente, é em 2020. O que aconteceu com a curva da taxa Selic? Ela bateu 2%. Por que foi feito isso? Porque a taxa Selic foi diminuída além da conta, né? Vocês veem que é o único momento que a curva da taxa Selic ela diminui abaixo da inflação. O Ministério da Economia tomou essa atitude justamente para incentivar o consumo, para as empresas não quebrarem por falta de demanda. O que ocorreu em 2020, gente? A pandemia. Pensa só, taxa de juro alta, crise econômica, pandemia, ninguém consumindo, todo mundo trancado dentro de casa. Imagina se as taxas de juros estivessem altas, a taxa Selic estivesse alta. Não ia ter consumo, todo mundo ia morrer de fome, empresas fechando, gente sendo demitida. Mas o que ocorreu? Qual que foi o reflexo dessa queda na taxa de juro? O disparo da inflação. Então a inflação chegando na casa dos 2 dígitos, que foi naquela época da pandemia, né, que eu citei para vocês, que o preço das coisas estava muito alto. Então, sempre quando a gente fala de taxa de juros, a gente está falando diretamente de inflação. E agora falando do sistema financeiro nacional. Como é que funciona o sistema financeiro nacional? Basicamente, isso é um dos pontos mais importantes da nossa aula hoje. No lado esquerdo, ali com o notebook em cima das moedinhas, a gente tem o cliente investidor. O cara que tem dinheiro guardado e quer aplicar com uma rentabilidade. No meio, a gente tem o banco e no lado direito, a gente vai ter o cliente consumidor, que está buscando crédito para fazer uma aquisição. E no que consiste o sistema financeiro nacional? Basicamente, o banco atua como um intermediário. Ele pega o dinheiro do cliente investidor, faz uma aplicação. Então, eu como investidor, eu estou querendo aplicar o meu dinheiro para ter uma rentabilidade. O banco fala, perfeito, eu vou intermediar essa aplicação, essa negociação, me dá o teu dinheiro aqui, eu vou te pagar tanto e vou emprestar para o cliente consumidor que está precisando do crédito para fazer aquisição. Então vai comprar um imóvel, vai comprar um carro, vai fazer um investimento dentro da empresa, por exemplo. O banco ele vai pegar, por exemplo, o dinheiro a 1%, que ele vai remunerar o investidor, e vai emprestar para esse cliente consumidor que está no lado direito a um pouco mais caro, 1,2, 1,3. Então vai tirar a sua rentabilidade com base nesse capital. E dentro disso, dentro do sistema de investimento, então a gente tratou do sistema financeiro nacional, como é que funciona essas negociações por parte do banco, do cliente investidor e do cliente consumidor. Mas como funciona efetivamente os investimentos que o banco proporciona e o mercado proporciona para o cliente investidor? Então, investimentos de renda fixa. O que são? Investimentos de renda fixa são formas de tu aplicar o teu dinheiro que vão te dar um retorno garantido ou um retorno previsto. Então tu vai aplicar o teu dinheiro já sabendo quanto que tu vai ter de remuneração com base nesse capital. E quando a gente trata de investimentos de renda fixa, a gente está tratando diretamente dos seus indexadores, ou seja, CDI, IPCA, tá? Então o CDI é um índice que está totalmente ligado à taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic, também maior vai ser o índice do CDI. Então, consequentemente, mais vai render os investimentos de renda fixa. E o IPCA a gente já falou que é a inflação, tá?
E dentro dos investimentos de renda fixa, existem 3 classes de ativos. Existem os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. O que são investimentos pré-fixados? São investimentos que eu já sei qual a rentabilidade eu vou conseguir no decorrer do tempo. Por exemplo, eu vou investir R$1.000 e eu vou ter uma rentabilidade de 12% ao ano. Eu já sei que independente da baixa da taxa Selic, ou aumento da taxa Selic, aumento da inflação, eu vou ganhar aqueles 12% ao ano, faça chuva ou faça sol. Então, o investimento de renda fixa pré-fixado consiste nisso, em eu já saber quanto de rentabilidade eu vou ter antes mesmo de efetuar esse investimento. Já o investimento de renda fixa pós-fixado, ele varia de acordo com o índice, e o índice é o CDI. Então, quando tu faz um investimento pós-fixado, ele vai te remunerar com um percentual do CDI, ou seja, 95%, 100%, 120% do CDI. Então, tu já sabe quanto de rentabilidade tu vai ter, mas tu não sabe se esse índice vai variar para mais ou vai variar para menos. E o que significa quando o investimento te fala, eu vou te pagar 100% do CDI? Que vai ser exatamente 100% sobre o percentual do CDI que estiver naquele momento. Então, se o CDI tiver 12%, tu vai ganhar 100%, então tu vai ganhar também os 12%. Agora, se diminuir a taxa Selic, diminuir o CDI e o CDI for a 6%, tu vai ganhar 100% dos 6%, que seria 6%. Entende? Se o CDI estiver em 14%, tu vai ganhar 14%. Entende? Então, os investimentos pós-fixados, tu não tem noção do quanto vai ser ao certo tua rentabilidade. Tu sabe o percentual que vai ser, mas ele vai variar de acordo com o CDI, certo? E os investimentos de renda fixa híbridos, que a gente chama, eles variam de acordo com a inflação e tem mais um rendimento fixo. Então, geralmente, eles vão pagar IPCA mais um percentual fixo. Então, ele é um misto entre tu ter um modelo pré-fixado e um pós-fixado. Por isso, ele é chamado de híbrido, porque une uma remuneração pré-fixada, então que tu já combinou no momento da inflação, e uma outra que seria uma variável, que seria o IPCA. Trazendo um exemplo bem prático, né, da minha própria carteira de investimentos para vocês. Então, existe esse CDB, Banco Master, foi aplicado então R$2.000 e eu já sei que a rentabilidade é 14,75. Então, essa é uma classe de investimentos pré-fixada. Eu já tenho ciência do quanto eu vou ter de rentabilidade. Agora, tratando de pós-fixado, nesse investimento, por exemplo, seria uma LCA, uma letra de crédito. Foi aplicado R$9.000 com uma rentabilidade de 95% do CDI. Então, eu sei que vai me pagar 95%, o que eu não sei é quanto vai estar o CDI. Quando eu fiz esse investimento, o CDI estava em torno de 11,25%. Atualmente, ele está batendo 12% ano. Então, o meu investimento vai pagar mais. E agora um híbrido, como é que funciona? Nesse caso, seria uma CRA. Então, o valor aplicado R$35.000 e vai me pagar IPCA mais 10,68. Ou seja, eu vou ter 10% de rentabilidade ao ano, mais o índice do IPCA. O IPCA nos últimos 12 meses ele está em quase 5%, então eu teria 15% de rentabilidade. Mas, no ano passado, a média dos últimos 12 meses do IPCA estava em 3%. Então, eu tinha um investimento que me pagava 14% ao ano.
Mas quando me perguntam, João, pré-fixado, pós-fixado e híbrido, o que é melhor? Qual que eu devo utilizar na minha carteira? E eu costumo dizer os três. As três alternativas, as três estratégias aplicadas em conjunto dentro dos teus investimentos de renda fixa. Então, se tu tem 100 mil reais aplicado lá no banco, você tem que separar esses 100 mil reais nessas três estratégias. Tu teria que deixar 33 mil no rendimento pré-fixado, 33 mil no híbrido e 33 mil num pós-fixado. Justamente para tu não ter uma variação muito grande de acordo com o mercado. Então, se tu tem um investimento pré-fixado de 14% ao ano e a taxa Selic estoura e o CDI vai a 20% ao ano, tu concorda comigo que tu estaria perdendo dinheiro se tu só tivesse o pré-fixado. Mas como tu tem um pós-fixado também, que varia de acordo com o CDI, quanto maior for o CDI, maior vai ser a tua rentabilidade também. Então acaba equivalendo o que tu perde de investimento no outro, né? Então a gente nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. A diversificação é a melhor estratégia para tu correr menos riscos e tu conseguir aumentar a tua rentabilidade, tá bom? Mas muito interessante isso, né, gente? Eu, quando comecei a investir, eu só investia em pós-fixado, né? Sempre em torno de 100% do CDI e achava que estava fazendo a coisa certa. Mas o que aconteceu? Na pandemia teve uma baixa na taxa de juro e os meus investimentos que tinham uma boa rentabilidade passaram a ter nada, zero de rentabilidade. Então eu comecei a pensar, olha só, tem alternativas hoje de mercado, né, para eu conseguir ter uma boa rentabilidade independente da situação econômica do país, né? Mas claro, tem que ser estratégico. E quais são os tipos de investimentos de renda fixa? Eu separei as principais classes de ativos. Então, renda fixa, a primeira opção mais conhecida é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um título emitido para o governo. Então é como se tu tivesse emprestando dinheiro para o governo. E em troca disso ele te paga uma rentabilidade. É um dos investimentos mais seguros do país. Afinal, não faz sentido o governo dar calote na dívida interna, porque à medida que ele vai pagando a dívida interna, ele libera mais crédito para a emissão de mais tesouro e capitalizar mais recurso para dentro do caixa, né? Então a gente costuma dizer que é um dos investimentos mais seguros. Além disso, a gente tem CDBs, que são também títulos de dívida, mas são emitidos por bancos. Então o banco vai pegar o teu dinheiro, vai emprestar para outra pessoa em troca de uma rentabilidade. E quando ele faz isso, ele emite um certificado de depósito bancário. Além disso, temos opções de LCIs e LCAs, que também são considerados investimentos de renda fixa. São emitidos por bancos para financiar o setor imobiliário e o setor de agronegócio. A principal característica desses investimentos, a LCI e a LCA, é eles serem isentos de imposto de renda. Então é um ponto muito positivo. Ponto negativo talvez seja a liquidez. Hoje as letras de crédito emitidas, a maioria tem uma liquidez de em torno de 6 meses. Né? Então muitas vezes não é recomendado para tu alocar toda a tua reserva de emergência numa LCI. Né? Então justamente por essa questão da liquidez. Quando a ideia é aplicar uma reserva de emergência que te proporcione uma liquidez diária, daí a gente recomenda um CDB que te pague 100% do CDI, que existem várias opções no mercado hoje, e que te proporcionem uma liquidez diária, ou seja, tu vai pegar e poder ter acesso a esse recurso quando tu quiser.
esse é um ponto muito importante também, gente. Quando eu falo de liquidez, eu estou falando da velocidade com que tu consegue transformar o teu investimento em dinheiro, tá? Então esse conceito é muito importante. Quando eu falo liquidez, né? Por exemplo, qual que é a liquidez de um imóvel? É uma liquidez baixa, porque eu demoro para transformar um imóvel em dinheiro. Agora, qual que é a liquidez de uma ação? Acaba sendo alta, porque eu consigo transformar o meu título, a minha cota, em dinheiro rapidamente, certo? Além disso, um outro tipo de investimento de renda fixa é uma debenture. É como se fosse um CDB, também é um título de dívida, só que ele é emitido por uma empresa. Qual que é o principal ponto negativo de uma debenture hoje? Tu tem o risco da inadimplência. Como são emitidos por empresas, se tu for investir em uma, tu tem que cuidar para ser uma empresa sólida. Porque da mesma forma com que a empresa pode ir muito bem, ela pode quebrar e pode te dar o famoso calote, como a gente fala, né? E além disso, essas debentures podem ser debentures comuns. Então, eu sou, por exemplo, a Avan, né? Sou o Luciano Hang e preciso de crédito para financiar a minha operação, para colocar estoque, e vou lá e abro, né, uma debenture, né? Abro um título de dívida para me financiar com juro mais baixo do que buscar no banco. Isso seria uma debenture comum. E a gente também tem as debentures incentivadas, que são títulos, né, são créditos que a empresa pega para investir no segmento de infraestrutura, né, empreendimentos e segmentos de bem comum. E por ter esse investimento em bens comuns, acaba tendo a isenção de imposto de renda, tá? Além disso, a gente tem certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, né? Então, são isentos de imposto de renda para pessoa física, então é um ponto positivo também. E o investimento mais comum, popular, que já está batido no Brasil, é a poupança, né? Então, é um investimento mais popular, não tem imposto de renda, mas em compensação, minha gente, é o pior investimento de todos, é o que tem a menor rentabilidade. Para te ter ideia, mesmo com a taxa de juro alta, né, agora bateu 12,75, a gente tem uma rentabilidade de somente 6% ao ano investindo na poupança, né? Então, falamos de investimentos de renda fixa, gente. Falamos das diferentes formas, como eles são classificados, né? Qual que é a rentabilidade média que você consegue ter. Agora vocês estão craques em investimentos de renda fixa, né? Concordam? Mas tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Costumo dizer que nenhum investimento todos os pontos são positivos, né? Então, cada investimento que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ele tem características diferentes, tem formas diferentes de você trabalhar, né? E tem alguns cuidados, tem pontos positivos, pontos fortes e pontos fracos. O principal cuidado quando a gente fala de investimento de renda fixa é carência e vencimento. A gente tem que saber diferenciar o que é a carência do investimento e o que é um vencimento. Quando a gente fala de carência, a gente está falando do prazo que a gente tem para ter a liquidez desse investimento. Quando você vai poder resgatar? E o vencimento já é quando esse investimento acaba, né? Quando essa aplicação acaba e ela é direcionada para a tua conta. Então, um exemplo também da minha carteira de investimentos. No lado esquerdo, a gente tem uma LCA com carência de 11/6/2023. Então, a gente está em 2/12/2024. A minha carência é anterior, né, ao dia de hoje. Então, eu posso ter a liquidez desse investimento quando eu quiser. Mas o vencimento vai ser no dia 12/8/2025. Então, ele vai retornar para minha conta se eu não fizer nada, né, nesse prazo. E no lado direito, a gente tem um investimento já com uma liquidez
mais a longo prazo. Então vocês reparem que a carência é dia 11/3/2031 e o vencimento também. O que isso quer dizer? Que eu só vou poder ter acesso a esse capital a partir dessa data, com toda a rentabilidade, somente resgatar a partir do dia 11/3/2031. Então faltariam mais 7 anos aproximadamente. Então é um investimento de longo prazo. Tá? Outros cuidados que a gente tem que ter é liquidação e cotização de resgate. Isso vocês vão encontrar principalmente nos fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de investimento no geral. Então, a cotização de resgate o que é? É quando o teu resgate é processado. Então, tu vai estar avisando hoje. Eu investi num fundo de investimento e tu chegou e falou, eu quero o meu dinheiro de volta. Quero pegar ele para investir em outra coisa. A cotização de resgate é quando vai ser processado esse resgate. Então, na coluna da esquerda, a gente tem cotização de resgate D+0. Então, eu solicitei, hoje mesmo já vão separar o meu valor lá, e a liquidação, que seria D+1, no dia seguinte, vai ser depositado na minha conta esse valor. Então, cotou o resgate no mesmo dia, e daí um dia depois, que seria a liquidação, D+1, vai ser liberado esse recurso para mim. Mas na direita, a gente tem um fundo com cotização de resgate D+30. O que isso quer dizer? Eu vou solicitar o resgate hoje, mas só vai ser processado o resgate daqui 30 dias. E depois desses 30 dias, a liquidação de resgate, quando vai ser depositado esse valor na minha conta, somente D+1, um dia depois da cotização. Então, por mais que eu tenha 50 mil reais lá aplicado e eu solicite a cotização de resgate, nesses 30 dias que eles têm para processar, eu posso ter uma rentabilidade maior ou menor. E eles vão me pagar essa rentabilidade, seja sendo menor ou maior também. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado também. E além disso, imposto de renda. Vocês achavam que o governo iria deixar de abocanhar um pouquinho da nossa rentabilidade? Então, os investimentos que têm imposto de renda, como CDB, Tesouro Direto, a incidência é segundo essa tabela, gente. Então, numa aplicação de até 180 dias, então tu aplicou num CDB, tu deixou ele 6 meses lá e tu vai resgatar. Sobre o teu lucro, tu tem que pagar 22,5, certo? Se tu deixou de 180 a 360 dias, que seria até um ano, tu paga 20%. Então, 9 meses, deixei lá, vou resgatar. Sobre o lucro que eu tive nessa operação, eu tenho que pagar 20%. E acima de 720 dias, que seria 2 anos, já a nossa incidência de imposto de renda diminui para 15% sobre o lucro do patrimônio. Gente, quais são os benefícios? Então a gente já tratou de tudo sobre renda fixa, com certeza vocês vão estar mais preparados para fazer esse tipo de investimento depois dessa aula. Mas quais são os benefícios que vocês vão ter investindo em renda fixa? Rentabilidade previsível, tu já vai saber quanto de rentabilidade tu vai ter com o passar do tempo. Segurança, então é um investimento seguro. A maioria tem fundo garantidor ou a garantia do governo como Tesouro Direto, então quanto segurança está ok. E também é um investimento considerado com uma boa liquidez. Então tu pode ter acesso a esse capital quando tu quiser. Se tu for resgatar antes do prazo de carência, tu acaba perdendo rentabilidade, mas tu tem a opção de fazer esse resgate. Mas tantos benefícios, qual que é a principal desvantagem? A baixa rentabilidade. Então, hoje a gente costuma dizer que a renda fixa ela é uma forma de tu conservar o teu capital e não perder pela inflação. Mas não é uma forma de tu ganhar mais dinheiro.
Porque a gente parte do seguinte princípio. Pensa comigo. A inflação divulgada pelo governo, pelo IPCA, é em torno de 5%. Mas tudo no país acaba aumentando mais. Plano de saúde, alimentação, combustível, tudo aumenta mais do que 5%. Então, como é que vão nos dizer que a inflação é 5%? Eu acredito que a inflação real ela seja no mínimo o dobro, em torno de 10%. Então, se no investimento de renda fixa tu ganha 12% ao ano, mas o teu dinheiro perde 10% ao ano de valor, o teu lucro real é somente 2%. Por isso que a gente costuma dizer que investimentos de renda fixa são uma ótima forma de conservar o capital, mas não são uma boa forma de enriquecer, de gerar mais patrimônio. A gente recomenda você utilizar esse tipo de investimento quando você for aplicar a tua reserva de emergência. Então, para a reserva de emergência, a renda fixa acaba funcionando muito, gente. A outra grande classe de ativos que a gente tem dentro do mercado financeiro, além da renda fixa, é a renda variável. E o que é renda variável? É um investimento que a gente não tem previsibilidade, né? Então, quando a gente investe numa renda variável, como uma ação e um fundo imobiliário, tu acaba adquirindo uma cota, que é uma participação. No caso de uma ação, tu está comprando a cota de uma empresa. No caso de um fundo imobiliário, tu está comprando a cota, né, uma participação de um empreendimento imobiliário. E nesse caso, né, com esse conceito de cota, a gente também tem o conceito de dividendo. O que é o dividendo? É o rendimento mensal que é pago ao investidor. Então, no segmento de ações, o dividendo é o lucro que a empresa tem. Então, é pego um percentual desse lucro que a empresa tem e dividido entre os cotistas. Agora, quando a gente fala de dividendo em fundos imobiliários, é uma participação do aluguel, né, que é pago mensalmente, né? Então, num fundo imobiliário, a gente tem um pagamento mensal do dividendo, né, que seria a participação do aluguel. E nos investimentos de renda variável, como ações, a gente tem o repasse desses dividendos anual, trimestral, semestral, né, de acordo com o lucro da companhia. E aí, gente, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do conteúdo. Estão achando interessante? Tá dando para aprender bastante coisa? Estou indo um pouco rápido porque quero passar para vocês o máximo de conteúdo que eu tenho. A ideia é fazer uma aula de 1 hora e aproveitar ao máximo para transformar a vida de vocês através desse conteúdo. Então, pega papel e caneta, anota, porque é bastante informação e com certeza, se tu não anotar, vai passar alguma coisa, tá? E tratando da diferença entre cota e dividendo. A cota, ela representa uma fração de um fundo ou patrimônio. Então, é uma participação de algo. Já dividendo representa uma distribuição de lucros. Numa cota, quando tu investe em renda variável, o valor dessa cota pode aumentar ou pode diminuir. Já o dividendo não, ele é um valor pago para o investidor. Já a cota, ela depende do desempenho do fundo, né? O dividendo ele depende do lucro gerado pelo ativo. Então, são conceitos bem diferentes. Dividendo geralmente é o lucro, é o rendimento mensal que a gente tem. Cota é a participação, é o capital que tu investiu, é a fração que tu tem daquela companhia ou daquele fundo, tá? E a gente tratando dos tipos de renda variável, gente. Ações é o principal deles. Então, ações a gente trata de participação de empresas. Então, quando eu estou comprando uma ação, eu estou comprando a participação de uma empresa. E quais são as maiores empresas da Bolsa de Valores? A primeira delas, empresa estatal, Petrobras, né, sem dúvida é a maior empresa do Brasil. Em segundo, olha que grande surpresa, Itaú.
311 bilhões de receita, de faturamento. Depois a Vale, né, também é uma empresa estatal privada. Depois a Ambev, BTG Pactual, Banco do Brasil, WEG, Bradesco, Santander e Eletrobras. Gente, olha que interessante. Das 10 maiores empresas do Brasil, 5 delas são bancos. Como é que o banco ganha dinheiro? Vendendo dinheiro. E esse é o principal pilar, gravem essa informação, porque esse é o principal pilar da alavancagem financeira. Nossos clientes ganham dinheiro da mesma forma com que o banco ganha, vendendo dinheiro, comercializando suas cartas de crédito. Então é muito interessante, muitas pessoas me perguntam, João, como os clientes de vocês conseguem ter uma rentabilidade tão grande? A resposta é simples, trabalhando no mercado que mais dá dinheiro no Brasil, vendendo dinheiro, vendendo ativos de crédito. Perfeito? Então, basicamente, amanhã o Kiron vai entrar nesse assunto da alavancagem financeira, mas a alavancagem financeira consiste nisso, em tu utilizar o sistema de consórcio para levantar crédito barato e depois fornecer para clientes mais imediatistas em troca de um ágio, em troca de uma rentabilidade, tá bom? Então, para vocês verem o quanto esse mercado é rentável, é tão rentável que das 10 maiores empresas da Bolsa, 5 delas são bancos. Se a gente for somar o faturamento de todos esses bancos, com certeza passa de 1 tri. É muito dinheiro, né? Que loucura. E se a gente for comparar o mercado de renda variável com o CDI, que é o mercado de renda fixa, como é que esse mercado de renda variável ele se desenvolveria? Eu utilizei como referência o índice Ibovespa, que é o desempenho das 10 maiores ações da Bolsa nos últimos 15 anos, certo? Então, quando a gente trata de ação, renda variável, a gente está tratando diretamente de Ibovespa, né, que é o mercado onde é negociado esses títulos. Então, nos últimos 15 anos, de 2009 para cá, repara que em azul a gente tem o Ibovespa, ele esteve abaixo do CDI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes o mercado de ações esteve abaixo do CDI. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes esteve acima. Mas se a gente for fazer a proporção média de rentabilidade do CDI nos últimos 15 anos, a gente vai ter uma rentabilidade média de 9,6 ao ano contra 7,25 ao ano. Então, muitas pessoas acabam me falando o seguinte, João, renda variável, investir em ações acaba sendo muito mais rentável do que a renda fixa. Não, pera lá, meu querido, se a gente for fazer a média histórica dos últimos 15 anos, não é bem isso que acontece. Tende a ter uma rentabilidade maior, mas para isso você tem que conseguir identificar os gaps de mercado para conseguir ter uma boa rentabilidade. Mas para tu conseguir identificar esses gaps de mercado, tu precisa estudar muito, né? Não sei você empresário, se você é empresário como eu, mas eu não tenho tempo de ficar analisando qual ação comprar, qual vender, em que momento comprar e vender esse ativo, né, para ter o melhor desempenho. Então, no meu caso, no meu perfil, é mais viável ter um investimento mais versátil e que proporcione uma rentabilidade mais linear com o passar do tempo, certo? Então, aqui a gente já quebra um paradigma, que ações são mais rentáveis do que renda fixa, né? Na verdade, depende. Então, quando a gente falou ali, no slide anterior, esse 7,25% ele seria o desempenho da cota. A gente teria mais o percentual de dividendos que são distribuídos pela empresa, né? Então, se uma empresa tem lucro, né, ela costuma, uma empresa listada, né? Quando uma empresa listada tem lucro, ela separa esse lucro, né? Tem o seu orçamento, então parte dele vai para reinvestir no negócio, vai para remunerar colaboradores e a outra parte dele vai ser direcionada para remunerar os cotistas,
né, os investidores dessa empresa, quem acredita nessa empresa e quem comprou uma ação. A média dos últimos 15 anos é de 3 a 4% ao ano de lucro distribuído, né? Então, tu teria uma rentabilidade ali média de 7% ao ano de valorização nessa cota, mais em torno de uns 3 a 4% ao ano de distribuição de lucros, de dividendos. Além disso, a gente tem outra opção de investimento que são os fundos imobiliários. Então, o que são fundos imobiliários? Quando eu compro um fundo, eu estou comprando uma cota de um empreendimento imobiliário. Então, eu estou comprando uma cota num shopping, num centro logístico, e em troca desse valor que eu invisto, eu ganho um aluguel. Basicamente, é nisso que consiste os fundos imobiliários. Muita gente me fala que fundo imobiliário é um investimento de renda fixa, né? Mas a gente tem que estudar direito, é um investimento de renda variável, porque sim, ele tem a possibilidade de se valorizar, mas também tem a possibilidade de cair o valor da cota, que é o que geralmente acontece, né? O Barsi, que é um dos maiores investidores da bolsa, ele não gosta de fundos imobiliários justamente por causa dessa visão que eu acabei de passar para vocês. Geralmente, quando tu compra ele muito caro, e quando tu vende ele, tu acaba vendendo ele muito barato, né? Para liquidar esse investimento, assim como um imóvel, tu tem que vender abaixo do valor de mercado dele. Então, tu acaba tendo uma boa rentabilidade através do aluguel, da locação, do dividendo que distribui, mas em compensação, né, a desvalorização da tua cota também acaba sendo grande, tá? E se a gente for comparar, né, o CDI com o IFIX, o que é o IFIX? O IFIX é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários com o passar do tempo. Ele começou a ser medido a partir de 2010, então eu não consegui a média dos últimos 15 anos, consegui a média dos últimos 13. Mas se a gente for analisar, em azul, que são os fundos imobiliários, quantas vezes os fundos imobiliários estiveram abaixo do CDI, com o seu desempenho abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nos últimos 13 anos, ele esteve 9 vezes abaixo do CDI. Em 2011, 2013, 2015, 2020, 2021, 2022 e 2023. Né? Então, vocês reparam que em épocas onde a taxa de juros está muito alta, o desempenho dos fundos imobiliários eles tendem a ser menores também. E se a gente pegar a média desses últimos 13 anos, o CDI estaria em torno de 9,6 ao ano e o IFIX ele estaria em torno de 8,4. Isso contabilizando a valorização das cotas dos fundos, a desvalorização também, consequentemente, e também o valor pago através dos rendimentos mensais desses fundos imobiliários, tá? Além disso, a gente tem as ETFs. Então, a gente tem na classe dos investimentos de renda variável as ações, os fundos imobiliários e a gente também tem os ETFs. O que são ETFs? São investimentos que replicam o desempenho de um índice. Então, vai te pagar de acordo com o desempenho de um índice de uma empresa X ou de um conjunto de empresas, certo? Existem alguns ETFs nacionais. O BOVA11, que contabiliza todas as empresas da Bolsa. Então, de acordo com o desempenho da Bolsa Brasileira, do Ibovespa, tu vai ganhar uma rentabilidade. A gente tem o SMAL11, que considera empresas menores da Bolsa Brasileira, com potencial de retorno maior também. Então, acaba tendo um risco maior nessa operação, mas também a tua possibilidade de retorno também acaba sendo maior. A gente também tem a IVVB11, que é uma ETF nacional, mas que utiliza o índice do resultado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O mercado, o mercado dos Estados Unidos, a bolsa americana, acaba sendo um mercado muito mais estável e interessante para investir,
Por isso que muitos investidores brasileiros, quando buscam maiores rentabilidades e segurança, em vez de investir na Bolsa Brasileira, acabam migrando para a americana, né? Afinal, a gente sabe como é o nosso país, né? A República das Bananas, não dá para fugir muito disso, né? O que resta a nós é continuar trabalhando, estudando e buscando um futuro melhor. Fazendo a nossa parte, né? Os governantes não fazem, mas a gente faz. E a gente tem também a Hash 11, que seria que leva em consideração um índice global de criptoativos, criptomoedas no geral. Além disso, a gente também tem as ETFs internacionais. A SPY, ela leva em consideração as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. A QQQ leva em consideração o índice Nasdaq. O que é a Nasdaq? São as empresas do segmento de tecnologia nos Estados Unidos. Facebook, Google, X, Tesla, né? Empresas do segmento de tecnologia com grande potencial de valorização. E a DIA, que também é uma ETF internacional, que leva em consideração, né, o índice e o desempenho das 30 maiores empresas da Bolsa Americana. Outra classe de ativos que é considerado renda variável são os criptoativos, ou seja, moedas digitais, que são moedas descentralizadas, ou seja, que não sofrem interferência do governo. No caso de criptoativos, no que se diz respeito aos investimentos de renda variável, é o que tem maior potencial de retorno, mas em compensação são os que têm o maior risco, né? Então, se tu for parar para analisar, depois eu vou trazer no gráfico para vocês, a rentabilidade média dos últimos 10 anos do Bitcoin, que é a maior criptomoeda hoje, foi de 59% ao ano. Mas tiveram anos que a rentabilidade foi de menos 59%. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de investimento. Tem sim um grande potencial de retorno, né? Hoje a procura ela vem aumentando, mas é considerado um investimento de alto risco, principalmente se tu for comparar com uma ação, né, e se tu for comparar também com um fundo imobiliário. As criptomoedas elas têm caráter muito especulativo, tá? Quando a gente trata de criptomoedas, quais são as principais? Bitcoin e Ethereum, né? Então a gente trouxe 10 que são as principais que a gente tem no mercado hoje, mas as que a gente mais escuta falar são o Bitcoin e o Ethereum. Então também trouxe um gráfico comparativo para vocês, trazendo o desempenho do Bitcoin com o CDI. Então a gente vê lá em 2014, 300% foi a valorização do Bitcoin. Em 2015, um pouco abaixo de 50%. Em 2016, bateu quase 130%. 2013 foi próximo de zero. Não, aqui está um pouco baixo, mas enfim, aqui acredito que seja 2017, né? Foi próximo a zero. Em 2018 ela foi inferior a menos 50% de rentabilidade. Então tem que ter um estômago, né, gente? Tu ganha muito, mas vamos lá. Tu ir dormir com 100 mil e tu acordar no outro dia com 50, tem que ter um certo estômago, né? Não é o meu perfil de investimento. Pode ser o de vocês e pode ser usado como uma diversificação. Mas realmente, para mim, né, eu tenho uma parte bem baixa do meu capital investido em criptomoedas. Então, gente, tratando dos cuidados que a gente tem que ter nos investimentos de renda variável. Muito cuidado com o alto risco de queda. Então, o prêmio pode ser grande, né? Mas a queda, né, a depreciação do teu patrimônio também pode ser muito alta. Como eu te disse, tu pode dormir com 100 mil e acordar no outro dia com 50, né? Então, eu aconselho a tomar muito cuidado com esse tipo de investimento. Além disso, não tem uma rentabilidade garantida.
Então tu pode ganhar sim, tu pode perder ou tu pode não ganhar nada, né, necessariamente. Além disso, tem que estudar muito, né? Se tu não tem o conhecimento ou não tem alguém de confiança para te assessorar, não faça esse tipo de investimento, porque com certeza tu vai perder dinheiro, tá? Além disso, tu depende muito do desempenho das empresas. E quando a gente trata de desempenho de empresas, a gente está também totalmente atrelado aos impactos políticos. Concordam? E como eu disse, né, gente, vocês acharam que não ia ter imposto de renda? Com certeza vai ter imposto de renda também nas ações, né? O governo não ia deixar de abocanhar um pedacinho aí. Então, quando a gente vende as ações, as nossas cotas com lucro, se for, por exemplo, um swing trade, que é uma operação mais de longo prazo, em cima do nosso lucro a gente tributa 15% de imposto de renda. Se for uma transação de curto prazo, eu comprei e vendi no mesmo dia, que a gente chama de day trade, comprei e vendi com lucro, eu pago 20% de imposto de renda sobre essa operação. Os dividendos que as empresas da bolsa, as ações pagam para nós, é isento de imposto de renda, assim como os dividendos dos fundos imobiliários. E na venda, né, do meu fundo imobiliário, se eu tiver lucro, então comprei uma cota de um fundo imobiliário, vendi ele com lucro, em cima do lucro eu tributo também 20% sobre esse patrimônio, tá? Então, os principais benefícios da renda variável: possibilidade de ganho acima do mercado. Isso é bem importante frisar, possibilidade, não quer dizer que tu vai ganhar essa rentabilidade. Então, geralmente, a possibilidade acaba sendo acima da média, e um ponto positivo também é a liquidez. E a desvantagem seria o risco de queda e também a complexidade desse investimento. O que a gente recomenda? De que forma os manos investem, trabalham com esses investimentos? Tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, eu aprendi na prática, né? Então, eu sou um investidor, né? Então, tudo que eu estou falando para vocês não é de livro, não é de ChatGPT, não é de Google, né? São coisas que eu aprendi na prática, apliquei, quebrei muito a cara, investi, estudei, dei a volta por cima e consegui encontrar uma forma de investir certa utilizando todas essas classes de ativos, tá? Então, o que a gente recomenda? Utilizar os investimentos de renda variável como uma forma de diversificação. Então, é interessante tu se expor a risco, mas fazer isso de forma consciente. Não expor mais do que 10% do seu patrimônio nesse tipo de investimento. Então, se tu tem 100 mil reais, coloca no máximo uns 10 mil em renda variável. Não passa disso, entende? Então, tu utiliza justamente como uma forma de diversificação, se expondo um pouco mais a risco, né? Que se o cenário for favorável e se efetivar essa possibilidade de rentabilidade que tu imagina, vai ter um resultado muito significativo na tua carteira, entende? Então essa é a forma correta de tu trabalhar com esse investimento, não colocando todos os ovos na mesma cesta, utilizando como forma de diversificação. E, gente, gostaria de abrir o tópico para perguntas de vocês. Infelizmente, essa aula de hoje não consegui fazer de forma online. Vou explicar para vocês. O YouTube acabou trancando para nós a live. Só vai estar disponível a partir de amanhã. Então, deixe aqui nos comentários todas as suas perguntas aqui no chat, que eu vou amanhã, no início da próxima aula, responder todas as perguntas junto com vocês, todas as dúvidas que vocês vão ter a respeito desses conteúdos e dessas modalidades de investimento. Outra coisa, gente, permaneçam comigo. Amanhã, terça e quarta, serão conteúdos transformadores. Então, hoje fiz um panorama geral a respeito do mercado de investimentos, trazendo uma abordagem minuciosa de como realmente funciona, mas o melhor vem amanhã.
através da nossa estratégia de investimento, utilizando o consórcio, a gente consegue utilizar o melhor dos dois mundos, a rentabilidade da renda variável e também a segurança de uma renda fixa. E investindo em consórcio, através da estratégia correta, você consegue ter uma rentabilidade bem superior a uma renda fixa, ou igual ou até maior a uma renda variável, sem nenhum risco de queda, utilizando aquele conceito da alavancagem financeira e patrimonial que a gente vai trazer para vocês. Então, continue conosco. Se vocês acharam esse conteúdo legal, comenta aqui conosco, deixa a tua opinião. E se tu achou hoje legal, amanhã eu tenho certeza que vai ser muito melhor e eu te espero lá. Um abraço, contem comigo, até a próxima.